Senhor, irmãos. Eu venho aqui mais uma vez para estar relatando mais um sonho, irmãos, que Deus tem me dado. Que na verdade vem a ser até como um testemunho para fortificar, eu acho, a fé dos irmãos aí que tem esse mesmo ministério que Deus tem dado para mim, que os irmãos compartilham também, que são sonhos e visões, né? Que na verdade é bíblico, que Deus tem derramado nos últimos tempos, né? Do seu espírito, que é bíblico, né? Então, só que os irmãos sabem que é muito difícil, né? Tá relatando isso que Deus nos dá, porque a gente é desacreditado, ninguém acredita, né, irmãos? Então, os irmãos sabem que onde a gente fala, até entre os irmãos que compartilham a mesma fé que a gente, na verdade, a gente é desacreditado. E aconteceu comigo, irmãos, não faz muito tempo, que se levantaram tanto contra mim, assim, porque quando a gente tem, na verdade, quando a gente vive esse sonho, quando ele acontece, há uma explosão, assim, de sentimentos na gente, que a gente quer falar para todo mundo, a gente quer alertar todo mundo, né, porque, na verdade, o que a gente vê é tão difícil, tão triste, né, irmãos, assim, né, que tu vê tanta coisa ruim que vai acontecer, né, que Deus está alertando, né, mas é poucas pessoas que acreditam, né, mesmo os irmãos, mesmo crentes, né, irmãos, eles desacreditam. Então, uma noite se levantaram tanto contra mim, assim, que, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, até disseram para mim que se eu continuasse tão fanática, lendo tanto a Bíblia, que na verdade as pessoas enlouquecem quando lê muita Bíblia, é isso que me falaram, e se eu continuasse tão fanática, eles iam me internar, né. Então, eu recebi aquilo lá, irmãos, aquilo me despedaçou por dentro, assim, né. E eu falei com o Senhor, dobrei meus joelhos e chorei tanto na presença do Senhor, assim, e disse, Senhor, se não for de ti, tira de mim esses sonhos, tira de mim, porque eu não quero é triste a gente passar por isso, né, irmãos? Então, eu me dobrei na presença do Senhor ali, e eu creio que os anjos levaram minhas lágrimas pro Senhor, porque eu disse, se não for de ti, tira de mim, Senhor, tira de mim, eu não quero mais, assim, porque é muito triste, é muito difícil, né? Quando a gente é desacreditado, até dentro da família da gente, assim. Então, aí eu orei, né, irmãos, e fui deitar, né, e de noite Deus me deu um sonho, irmãos, assim, na verdade a confirmação, né, irmãos, assim, porque o Senhor não nos ampara, não desampara nunca a gente, né, aqueles que creem nele, né, então ele é como um pai que consola a gente, ele é um pai que consola a gente, né, irmãos. Então, de noite eu fui deitar, ele me deu um sonho, o meu sonho foi assim, irmãos, eu vou relatar para os irmãos, eu estava na minha sala, estava eu e meu esposo sentado no sofá, e o meu esposo começou a dizer para mim o que ia acontecer. Ele disse para mim que tinha um vulcão, que tinha 25 metros de lava, que ele ia explodir a qualquer momento, que ninguém ia segurar aquele vulcão. Aí eu disse para ele, não, amor, vai ser um terremoto, Deus vai mandar um terremoto que vai sacudir a terra. Aí ele disse, não, exatamente, ele disse, é um vulcão que tem embaixo das placas tectônicas, no oceano. Ele disse para mim, e esse vulcão a qualquer momento vai explodir, tem 25 metros de lava e ninguém segura, ele disse para mim. E aí eu saí dali da minha sala e desci a minha rua, eu lembro que eu estava na minha rua, isso no sonho ainda, e cheguei no final da minha rua, porque a minha rua é sem saída, né. E eu cheguei no final da minha rua, só que Deus já não estava mais na minha rua, eu estava numa plataforma, assim, como se fosse um mirante, assim, eu não sei, estava num lugar diferente. E aí eu olhei assim e vi um corpo estendido no chão. E aí eu vi que aquele corpo estava bem machucado, assim, né? E eu olhei para os pés, eu olhei para o rosto, assim, que estava cortado, o rosto machucado. E aí eu vi que era uma mulher que tinha o cabelo comprido. E eu olhei para os pés, né? Mais para baixo no corpo, aí eu vi que não tinha só no caso, 2 pés, tinha vários pés ali. Aí quando eu olhei pra cima, assim, já eram vários corpos empilhados ali. E tinha muito entulho por cima, mas não era entulho de, tipo assim, caiu alguma coisa por cima, não. É como se tivesse sido trazido por águas, sabe? Eu acho que a gente já viu em filmes, assim, quando traz muita lama, muita folha, muito pedaços de coisas, assim, tudo por cima deles. E eles estavam tudo feridos, aqueles corpos. Então eu acordei, né, irmãos? Daí, desse sonho. Aí, quando eu acordei de manhã, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu nem pedi palavra para o Senhor, né? Assim, eu acordei tão maravilhada por o Senhor ter me respondido, né? Porque para mim foi a palavra do Senhor, assim, no meu coração, naquele sonho. Porque ele usou o meu marido para falar para mim o que Deus estava colocando no meu coração, né? Quer dizer, o meu marido estava me alertando, né? Então, eu fiquei assim tão maravilhada, né, irmãos?
Então, é isso que eu quero dizer para os irmãos, que os irmãos continuem, né, na presença do Senhor e não desistam, irmão. Mesmo que tu seja desacreditado, que ninguém acredita em ti, que se levantem contra ti, irmãos. Mas segue firme na presença do Senhor, segue firme alertando, irmãos, porque o teu galardão, com certeza, o Senhor vai te dar lá no céu, irmãos. Porque aqui na terra, mesmo, a palavra diz, no mundo tereis aflições, irmãos. Por que a gente quer achar que todo mundo vai receber o que Deus dá pra gente? Não, se Jesus não teve mil maravilhas aqui, ninguém acredita, nem todo mundo acreditou nele. Então, por que nós, que somos só servos, irmão, por que a gente vai se esmurecer, vai desistir, né, irmãos? E eu tava orando também, irmãos, esses dias à noite, dobrando meus joelhos, e Deus me mostrou uma visão, assim, que eu confesso pros irmãos, assim, que eu nunca tive visão, eu só tive sonho. Mas essa noite Deus me deu uma visão em oração. E eu vi uma praia, assim, como se fosse uma encosta de praia, assim, tudo devastado, irmão. Eu não sei o que era, tudo devastado, assim, como se tivesse passado muitas águas por ali, sabe? E aí eu peguei a palavra, depois que eu levantei de orar, peguei a palavra e abri a palavra. E Deus me deu, assim, no livro de Amós, o capítulo 9 e o verso 5, que eu vou estar lendo para os irmãos. Porque o Senhor dos exércitos, que é o que toca a terra, ele é que se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como o grande rio, e se submergirá como o Egito. E o verso 6 diz assim, irmãos: e ele é que edifica suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Quer dizer, isso aí já veio, confirmou para mim, né, irmão? Porque o Senhor disse, é ele o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, que foi o que o Senhor tinha me mostrado, né, irmãos? Né? Então, na verdade, o Senhor está sempre confirmando, né, irmãos, que um grande juízo vai ser derramado sobre a terra, que estejamos alertas, né, irmão, assim, alertas que eu digo no sentido de tentar se santificar cada vez mais, irmão, jejuar cada vez mais, buscar de Deus cada vez mais, irmão, porque, na verdade, tempos difíceis virão, né, a palavra não nos engana disso, né, irmão, porque Jesus deixou ali, né, em Mateus 24, né, em Marcos, se eu não me engano, 13, né, Lucas 21, né, o Senhor, Marcos 23, se eu não me engano, né, o Senhor disse, né, que tempos difíceis viriam, né, quer dizer, vai haver uma aflição, né, irmãos, como diz aqui, se eu achar para os irmãos aqui, para não tá deixando palavra que não é, né, irmão, então, é Marcos 13, irmãos, desculpa, que diz aqui, irmão, Marcos 13, o versículo 19 diz aqui, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou e até agora, nem jamais haverá. Então, estejamos alertas, né, irmãos? Quer dizer, aflição como nunca houve e nem jamais haverá. Quer dizer, os nossos olhos nunca viram e nunca mais vai haver, irmão, de tão difícil que vai ficar essa terra, irmão. Então, estejamos alertas e vamos estar avisando, irmão, se tu tem um sonho, irmão, não fica para ti, irmão, se tu tem uma visão, não fica para ti, se tu tem uma palavra, não é mais tempo da gente estar guardando, irmãos, é tempo da gente estar distribuindo, porque almas vão perecer, almas vão para o inferno, irmão, se a gente não alertar, se a gente não tá passando a mensagem que Deus nos der, porque Deus nos deu um ministério, entendeu? Porque se Deus te der um sonho, é algo que tu tem que passar, não fica para ti, irmãos, porque almas vão perecer, irmãos, se tu não passar, irmão, e vão estar nas tuas mãos, irmãos. Então, sejamos firmes, constantes, irmãos, e não vamos nos amedrontar, irmãos, que não é tempo, é tempo de soldados valorosos, de soldados valentes, irmãos. Então, não vamos nos esmurecer por comentários, irmão, por línguas, irmão. Se as pessoas vier comentar de ti, irmão, não leva em conta, irmão. Continua firme na missão que Deus te deu. Então, é isso aí que eu quero deixar para os irmãos. Siga firmes na missão que Deus te deu. E eu, mais adiante, mas eu vou estar contando mais sonhos que Deus me deu, que eu tenho muito mais coisas para estar falando para os irmãos. Então, eu queria deixar isso para o coração dos irmãos. Sejam fortes, firmes, soldados valorosos nessa última hora. Então, é isso que eu deixo. Em nome de Jesus, entrego essas palavras. Amém. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui nesse momento porque eu preciso compartilhar com vocês um sonho que eu tive na sexta-feira. E vocês que estão vendo aqui esse vídeo, preste bem atenção porque é muito sério. Eu me deitei na sexta, era por volta de 5 horas da tarde para descansar um pouco e acabei sonhando.
No sonho, eu estava lá na roça, lá onde eu morava na Bahia. E ali eu estava juntamente com algumas pessoas e de repente eu olho para o horizonte e começo a enxergar um grande maremoto. Um grande maremoto com toda a potência. E aonde esse maremoto passava ia destruindo tudo. Ia destruindo árvores, ia destruindo casas, arrastando carros. E aquele maremoto estava vindo de lá para cá ao nosso encontro. Só que eu não entendia. Eu não entendia porque eu olhava para as pessoas e as pessoas estavam sorrindo. Estavam despreocupadas, desapercebidas. E eu gritava desesperado e falava, gente, vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Vocês não estão conseguindo enxergar? Olha o tamanho desse maremoto que está vindo de lá para cá. Vocês não estão conseguindo enxergar porque eu olhava para as pessoas e as pessoas não estavam preocupadas com aquilo. E eu gritando. Eu gritava desesperadamente. Porque as ondas do maremoto já estavam se aproximando da gente. E eu gritando e chamando as pessoas, gente, vamos guardar os alimentos. Vamos pegar os alimentos e levar para um lugar mais alto. Porque a gente pode perder as nossas casas. Mas se a gente tiver alimentos guardados, a gente vai sobreviver. Com muita insistência, aquele povo que estava ali junto comigo, vieram me ajudar. Mas sabe, naquela lerdeza, as pessoas dando gargalhadas, totalmente desapercebidas. E eu, sabe, gritando, vambora, gente, cada vez mais o maremoto se aproxima da gente. E aquelas pessoas começaram a pegar os alimentos com aquela lerdeza. Só que elas pegavam os alimentos, algumas pisavam nos alimentos, algumas pegavam os alimentos, jogavam fora, sabe? Pegava os alimentos e jogava para o alto, sorrindo, dando gargalhadas. E eu gritando. Porque todas as vezes que as ondas se aproximavam, elas vinham e voltavam. E todas as vezes que elas vinham com mais potência. Elas aumentavam cada vez mais. E aquelas pessoas ali, totalmente despreocupadas. E eu ali gritando. Vambora, gente. Vamos pegar os alimentos enquanto é tempo. Vamos pegar e guardar os alimentos enquanto é tempo. Vamos pegar os alimentos, vamos levar para um lugar mais alto. Porque aí a gente vai ter alimento para sobreviver. E as pessoas não estavam nem aí. E aí eu acordei, isso já era por volta de 9 horas na sexta. E aí eu chamei minha tia e comecei a contar para ela esse sonho. Só que as cenas do sonho pareciam cenas de filme. E aquelas cenas ficou registradas no meu coração, na minha mente, na minha cabeça. Quando foi na madrugada de sexta para sábado, eu fui para o joelho porque as cenas não saíam da minha cabeça. E eu comecei a perguntar a Deus, o que é isso, meu Deus? Que sonho que é esse? E o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração, é um aviso. E ali naquele momento, o Espírito Santo de Deus trouxe o discernimento desse sonho. O alimento simboliza a palavra de Deus. O grande maremoto, as ondas enormes, são os dias difíceis. Mais difíceis do que os dias de hoje, que estão vindo sobre a terra. E existem pessoas que estão desapercebidas, estão brincando com a palavra de Deus. Estão brincando com a palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo do Senhor está dizendo.
Dias difíceis estão vindo aí. Dias difíceis estão vindo aí. Não é para ficar desapercebidos. Desapercebidos. Não há mais tempo para brincar. É tempo de guardar esse alimento dentro das nossas vidas. É tempo de guardar esse alimento dentro dos nossos corações. É tempo de tratar essa palavra aqui com respeito. É tempo de ter essa palavra aqui como algo importante. Tem gente tratando a palavra de Deus como se fosse algo que não tem importância nenhuma. Existem pessoas pisando, assim como eu vi no sonho, pisando no alimento, jogando fora. Existem pessoas pisando na palavra de Deus. Existem pessoas pegando a palavra de Deus, recebe e joga fora. Entra dentro do ouvido e sai no outro. É tempo de ouvir a palavra de Deus e guardar ela no meu coração e no seu coração. E ali na madrugada, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração 2 versículos que estão registrados em Apocalipse, capítulo de número 3, verso 10 e 11, que está escrito assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ei, é tempo de guardar a palavra do Senhor. É tempo de guardar a palavra do Senhor. Ei, jovem, é tempo de guardar a palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor e guardar essa palavra que é alimento para a minha vida e para a sua vida. É momento de guardar ela nos nossos corações. Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para brincar. Dias difíceis estão vindo aí. Mais difíceis do que os dias de hoje. E tem gente brincando. Tem gente desapercebidas. Tem pessoas desapercebidas. Pessoas que tá aí, totalmente despreocupadas. Jesus está voltando. Eis que venho sem demora, diz o Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Para que ninguém tome a sua coroa, diz o Senhor. Diz o Senhor dos exércitos. Não há mais tempo para brincar. E vou voltar a repetir. Não há mais tempo para brincar com a palavra de Deus. Valorize a palavra. Guarde a palavra. Leia a palavra de Deus. Guarde esse alimento dentro do seu coração. Guarde esse alimento dentro da sua vida. Aleluia. Aleluia. Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui. Que Deus te abençoe. Fique na paz e olha, fica firme em Jesus.